Olá, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Flávio, eu sou professor da disciplina de reconhecimento de padrões. Nessa nossa primeira aula, nós trataremos dos fundamentos do reconhecimento de padrões. As principais questões serão tratadas são a terminologia básica, as principais classes de problema, a forma como a gente representa e separa e os problemas mais comuns em reconhecimento de padrões. E para começar, nós trazemos nossos primeiros dados. Imaginem que uma empresa de saúde complementar deseja avaliar o risco com que os seus segurados possam ou não adquirir a condição de diabético. Para isso, essa empresa fez uma coleta de dados, dos quais nós temos aqui 20 pessoas que foram selecionadas e cada uma dessas pessoas caracterizada pelo seu histórico familiar, pelo IMC, seu índice de massa corporal, e pelo colesterol total. Como essas pessoas já são seguradas por essa empresa de saúde complementar, ela fez uma avaliação e já, de antemão, tem as informações sobre quais delas têm e quais delas não têm diabetes. Esse problema nos ajuda a entender a parte principal de um sistema de reconhecimento de padrões. Sim, a forma como essas questões são apresentadas para a gente vão nos ajudar a entender melhor os principais fundamentos de cada um deles. Então, o que é reconhecimento de padrões? Nós entendemos aqui que reconhecimento de padrões é a habilidade de que, com base em conceitos, objetos ou situações, nós consigamos categorizar, prever ou agrupar comportamentos ou objetos de interesse. Para a computação, é uma área na qual nós temos a investigação de algoritmos que são capazes de realizar essas três tarefas. É importante salientar também que há uma diferença básica entre aprendizado de máquina e reconhecimento de padrões, pois são áreas correlatas, mas não são equivalentes, e isso é muito importante que a gente consiga se lembrar. A primeira questão que nós precisamos entender quando nós estamos trabalhando com reconhecimento de padrões são quais os problemas que reconhecimento de padrões consegue nos trazer. Então, nós temos hoje três classes de problema, ou as três principais classes de problema. A primeira classe de problema é a classificação, que é determinar entre várias classes, também já pré-estabelecidas, a qual uma determinada amostra desconhecida pertence. Exemplo disso, determinar se um e-mail é ou não spam, descobrir se os acessos em uma rede são ou não um ataque cibernético, ou, por exemplo, determinar se uma pessoa está ou não com diabetes. A segunda classe de problemas é o que a gente chama de regressão, que é estimar a relação entre amostras e determinar um provável valor de uma amostra desconhecida com base na avaliação dessa relação. Exemplos disso, prever o valor com que uma ação na bolsa possa variar de acordo com a variação do dólar, ou estimar se uma pessoa tem a tendência de adquirir diabetes com base no seu histórico glicêmico ou no seu histórico familiar. A terceira principal classe de problemas de reconhecimento de padrões é o que a gente chama de agrupamento, conhecido também de clustering. Ou seja, é agrupar conjunto de amostras de forma que amostras de um mesmo grupo sejam mais similares entre si do que entre as amostras pertencentes aos outros grupos. Exemplos: identificar um perfil de interesse de um cliente dentro de um e-commerce, ou estabelecer um grupo de risco de diabetes baseados nos hábitos alimentares de várias pessoas. Além de termos diferentes classes de problemas, nós temos também diferentes classes de algoritmos. Nós temos algoritmos que são trabalhados em cima do aprendizado supervisionado, ou seja, utilizam dados previamente rotulados como informação para inferir seu conhecimento sobre o problema. Nós podemos também definir e diferenciar esses algoritmos com base em a forma como ele lida com os dados que já estão previamente levantados. Existem algoritmos que utilizam o aprendizado supervisionado, ou seja, utilizam previamente os dados rotulados como informação para inferir seu conhecimento sobre o problema. Nós conseguimos dividir esses algoritmos em duas classes diferentes. Os paramétricos, que são aqueles que dependem da distribuição de probabilidade desses dados e utilizam essas distribuições de probabilidade para gerar resultados, e os não paramétricos, que consideram os dados rotulados, mas não a sua distribuição de probabilidades para realizar a tarefa de classificação. Nós temos também os algoritmos que se utilizam do aprendizado não supervisionado, ou seja, utilizam os dados não rotulados para inferir possíveis padrões ou estruturas de dados.
E temos a combinação dessas duas questões. Temos os semi-supervisionados, que combinam os algoritmos supervisionados e não supervisionados para aumentar a sua eficiência. Quando nós temos um algoritmo de classificação, de regressão ou de agrupamento, alguns termos são comuns e é importante que nós entendamos cada um deles de forma muito clara. Então, nós temos, primeiro, o conceito de classe, que são os conjuntos de objetos que compartilham o mesmo tipo de atributo ou as mesmas características. No nosso primeiro caso, nós chamamos as classes são aqueles que possuem ou não possuem diabetes. Ou seja, no nosso primeiro problema, nós temos um problema com duas classes possíveis. Nós temos também as amostras ou objetos, que é cada uma das informações disponíveis para ajudar, auxiliar dentro do processo de decisão. Então, cada amostra possui suas características específicas, sendo que, nesse caso, cada amostra significa um segurado diferente. E, claro, para cada amostra nós temos como caracterizar essas amostras. Isso a gente chama de features, ou atributos, também conhecidos como características. Então, cada característica é uma informação relevante para o problema dentro do processo de decisão. No nosso caso, nós temos 3 características, 3 atributos diferentes. Para representar cada uma dessas características, nós temos uma forma específica que facilita bastante o nosso entendimento durante a parte matemática do nosso curso. Então, cada atributo vai possuir um vetor ou um padrão que representa dentro de um vetor todos os valores de uma determinada amostra para um determinado elemento x. No nosso exemplo aqui, em uma determinada amostra, nós temos um vetor padrão, no qual uma amostra xi possui 3 características e 3 valores, uma para cada uma delas. E essas características, elas podem ser de várias formas diferentes. Nós temos formas diferentes de categorizar os atributos. Nós podemos caracterizá-los entre qualitativos e quantitativos, sendo que qualitativos são aqueles que não possuem valor definido, mas sim um rótulo no qual possa ser categorizado, como, por exemplo, os atributos nominais, como cor, identificação e profissão, e os ordinais, aqueles que possuem escala, como, por exemplo, gosto, ruim, médio, bom. Já os quantitativos são aqueles numéricos, que podem ser ou intervalares, ou seja, se encontram dentro de um intervalo específico, como, por exemplo, a probabilidade que se encontra entre 0 e 1. E os racionais, que são aqueles que têm um valor específico. Os atributos quantitativos, eles também podem ser definidos ou distribuídos em 2 outras categorias. Nós podemos dizer que nós temos atributos discretos, que são aqueles atributos que possuem um número específico de valores. E assim, nós podemos enumerar cada um desses valores. Número de filhos, número de estrelas no céu. E tem aqueles também que a gente chama de atributos contínuos. São atributos que podem assumir qualquer valor numérico dentro de um determinado intervalo. Como, por exemplo, temperatura, peso, distância. Para que a gente possa entender melhor esses atributos e características, é importante também que a gente entenda algo que a gente conhece como espaço de características, que nada mais é que a representação, nesse caso visual, da distribuição e dos elementos, tendo em consideração características específicas para cada uma dessas amostras. A ideia é que nós trazemos cada uma das amostras e plotamos elas sobre um gráfico scatterplot, no qual nós conseguimos, nesse caso, identificar de forma bastante clara a divisão que existe entre aqueles elementos que não possuem diabetes e aqueles elementos que possuem diabetes. O espaço de características ele é essencial para que a gente possa entender e criar o que a gente chama de superfície de decisão ou fronteira de decisão. Superfície ou fronteira de decisão é uma regra que, quando aplicada sobre um espaço de características, o divide em espaços disjuntos, ou seja, em regiões distintas. Essa regra, geralmente, ela é elaborada e formulada em termos de um modelo matemático. E esse modelo matemático, quando aplicado sobre o espaço de características, divide o espaço. Se a gente vier aqui agora no nosso slide, nós veremos que nós temos os nossos dados já plotados dentro do espaço de características. Se elaborarmos um modelo, como por exemplo, uma regra, nesse caso linear,
o qual define x, ou na verdade y, em relação aos variáveis x, o que nós estamos fazendo é dividir o espaço em duas regiões, sendo que uma região pertence àquelas amostras que contêm a condição de diabético e outra região não contém essa mesma condição. Quando nós geramos e aplicamos essa nossa regra, o que a gente gera, na verdade, é uma superfície que define cada uma dessas amostras. Importante notar, até mesmo nesse exemplo, que nós temos aqui dentro de uma regra alguns erros. E esses erros acontecem dentro do processo de reconhecimento de padrões. Quando a gente tem um erro, a gente tenta avaliá-lo para verificar se é possível ou não mitigá-lo. A responsabilidade de se fazer isso é de algo que a gente chama função de custo. A função de custo ou função objetiva é uma função que aplica uma regra, gerando a superfície de decisão, e aqui nós temos duas superfícies diferentes, e, com base nessa superfície de decisão, avalia-se qual que é o erro associado, ou qual é o custo associado a essa decisão. Se viermos aqui mais uma vez no nosso slide, perceberemos que a primeira superfície de decisão, aqui está à nossa esquerda, ela, na verdade, classifica de forma erroneamente duas amostras. Duas amostras azuis são classificadas como, ou estão do lado, daquelas que possuem a condição. Se nós avaliarmos uma outra superfície de decisão, a função de custo ela seria responsável por avaliar, por exemplo, que nós temos aqui 3 amostras sendo classificadas erroneamente, sendo 2 com a condição e uma sem a condição. Dessa forma, com a função de custo, nós temos a possibilidade de tentar compreender como a superfície de decisão ela segmenta os nossos dados e qual é o custo ou a penalização que ela aplica sobre esse problema. Então, quando geramos uma superfície de decisão dentro do espaço de características, nós analisamos o erro através da função de custo. Esse erro pode ser alto e ele pode ser baixo. No entanto, o motivo pelo qual esse erro apresenta, ele pode ser distinto. 2 dos principais problemas de ajuste de modelo, conhecidos na área de reconhecimento de padrões, são o overfitting e o underfitting. O overfitting, como a gente pode ver aqui agora dentro do nosso slide, é a geração de um modelo de tal forma perfeito que sua classificação é de erro zero. Mas isso significa, na verdade, que a superfície de decisão, ela, na verdade, estabelece um contorno que classifica corretamente todas as amostras dentro do nosso modelo. No entanto, se uma outra amostra, por exemplo, que contém a condição diabética for colocada, ela vai se encontrar em uma outra parte da região. Já o overfitting é uma fronteira de decisão de tal forma grosseira que o erro por ela apresentado não varia muito ou não é muito diferente do que uma avaliação aleatória. Nessa aula, vimos que reconhecimento de padrões é a habilidade de um algoritmo de detectar e identificar, com base nisso, comportamentos de interesse. Classes, atributos e amostras são elementos básicos comuns a todos os algoritmos que trabalharemos daqui por diante. Nós também vimos que os 3 principais problemas de serem resolvidos pelo reconhecimento de padrões são de classificação, regressão e agrupamento. Além disso, vimos também que nós podemos utilizar o espaço de características para gerar uma superfície de decisão que pode ser avaliado por uma função de custo. Superfícies de decisão podem gerar problemas. Quando ela é especialmente adequada a um determinado conjunto de dados, sendo que ela perde sua capacidade de predição, nós falamos que temos um modelo altamente ajustado, ou overfitting. Quando nós temos um modelo grosseiro que divide mal a superfície de decisão, ou em 2 grupos distintos, nós dizemos que ele tem underfitting. Na próxima aula, nós veremos como construir o nosso primeiro sistema de reconhecimento de padrões e, claro, a estrutura básica comum a cada um deles.